Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A Esquerda é Progresso. Galera, o projeto da dosimetria foi aprovado, só que Lula não deve promulgar o projeto, né? Lula não deve aprovar o projeto. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve, deixa seu like. Vai ser mais enrolações. Vamos acompanhar o vídeo. Nada, viu? Já já a gente volta a falar. Flávia, vamos aqui. A gente estava comentando aqui, ainda agora no estúdio, essa não é a primeira vez que o presidente decide não promulgar um projeto. Estava tentando descobrir se é a segunda ou a terceira. Pelo menos duas vezes, quer dizer, essa será a segunda. Aconteceu também, Leilane, boa tarde a você, Daniel, da Pieve, Valdo, boa tarde, Valdo, boa tarde aos nossos assinantes. Leilane, aconteceu pelo menos uma outra situação em janeiro de 2024, naquela tramitação do marco temporal. Na questão das terras que envolve indígenas. os territórios indígenas, exatamente. O Congresso aprovou aquela legislação, aliás, depois da inconstitucionalidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Lembra que foi uma longa, foi uma saga, né? O Congresso aprovou essa legislação, Lula vetou, o Congresso Nacional derrubou o veto, também, pelo que eu apurei aqui, com mais de 350 votos entre Câmara e Senado, mais ou menos o que aconteceu ontem. E o presidente, depois das 48 horas, de fato, se recusou a promulgar e a promulgação ficou a cargo do então presidente do Congresso Nacional, Quem era? Rodrigo Pacheco. Também hoje, né, No centro da história. No centro do debate, das tensões políticas de momento. E acho que isso também aconteceu, era o que eu estava tentando verificar, por fim, na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Houve também uma mobilização grande em relação ao pedido de veto ao presidente. Ele vetou 63 de 400 dispositivos. E aí, estou tentando descobrir se o Congresso derrubou esses vetos, certamente derrubou, e se o presidente fez o mesmo processo. Derrubou. O Nosso editor-chefe está aqui soprando para gente. Que derrubou. Então, isso me parece que trazer essa memória ajuda a ilustrar o quanto a relação desse governo, de Lula no terceiro mandato, com o Congresso Nacional é acidentada, a depender da agenda. Em alguns momentos há confluência, sobretudo quando são agendas de muito interesse popular, a gente pode lembrar do imposto de renda, né? Da isenção do imposto de renda. Enfim, tem algumas agendas em que há confluência. A própria reforma tributária, que de fato avançou, a lei da adultização, né? Contra Isso. a adultização das crianças. Também houve convergência, mas é um relacionamento fadado aos solavancos. E a gente está, de novo, testemunhando esse momento, pelo menos pela terceira vez, no mínimo. Valdo, o que você acha que acontece daqui para frente em relação aos condenados? Boa tarde novamente, Leilane, Flavinha. Estávamos ontem à noite na Central. Ainda Boa hoje, tarde. né, Valdo? Ainda hoje, depois de meia-noite. É verdade. Boa tarde, Dapi, boa tarde, Dani. Olha, Leilane, pelo que a gente sentiu, está tudo um pouco ali acordado, né? Vamos lembrar que quando esse projeto da dosimetria foi votado pelo Congresso, houve uma chancela tá tudo acordado de uma mesmo, parte do Supremo para o texto que foi ali aprovado pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Houve um acordão ali nos bastidores. Havia dentro do Supremo um entendimento de uma ala de que quem participou da trama golpista tinha de ser punido, quem participou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 também, mas que a pena para esse grupo, aquele grupo que agiu como manada ali naquele 8 de janeiro, a pena teria sido exagerada. O Luiz Roberto Barroso, ministro supremo, chegou até a externar isso publicamente. Outros também fizeram o mesmo, achavam que tal. Os ministros que fizeram o julgamento, eles já, nós aplicamos a lei. A lei é essa. Se o Congresso mudar a lei, tudo bem. Ou seja, eles abriram a possibilidade seguinte: se o Congresso muda a lei, a gente muda o cálculo, né?
o que a gente fez foi aplicar o que existe na lei. Pois bem, com isso o Congresso mudou a lei, o presidente Lula vetou na íntegra. Ontem o Davi Alcolumbre fez uma inovação, nunca foi feito aquilo. Ele criou uma nova forma regimental que não existe, né, para garantir que o veto, a questão da redução das penas para quem foi condenado ali pelos atos golpistas, o veto caísse e as questões que poderiam atingir ali penas para progressão de penas mais favoráveis para quem lidera a organização criminosa, isso seria mantido. Foi mantido. Os partidos do governo estão anunciando que vão recorrer ao Supremo e por esse relato que eu estou fazendo, eu creio que o Supremo não vai entrar nessa dividida. Vai deixar do jeito que está. E aí os advogados de defesa daqueles que foram condenados vão entrar no Supremo e aí tem que ver, o cálculo vai ser feito pelos ministros. Como é que eles vão pegar essa lei agora, que agora é a nova lei, que vai ser promulgada muito provavelmente pelo Congresso, e eles vão aplicar essa lei. Eles podem aplicá-la no máximo de benefício ou dosar. É isso que a gente vai ver a partir de agora. É isso que vai estar em jogo a partir desse momento. Porque eu acho que o Supremo derrubar o que foi feito ontem no Congresso Nacional, não acredito, né? Acho que vai ficar ali com uma medida que vai beneficiar quem participou de atos golpistas. Em toda uma discussão se deveria ser feito ou não. Mas o próprio Supremo deu a senha. Nós aplicamos a lei da época. Se eles quiserem mudar, o Congresso tem de mudar. O Congresso mudou. Leilane? Já tem atrito suficiente, né, Valdo, para pegar mais um atrito nessa dificuldade, nesse relacionamento turbulento entre legislativo e judiciário. Dapi, qual é a sua visão aí desse imbróglio, né? Quer dizer, vai ser resolvido, mas ainda tem umas questões. Boa tarde a todas, a todos. Feliz dia do trabalho, para quem está usufruindo da folga. Para começar, essa separação que o Valdo mencionou, né, de Davi Alcolumbre separar a facção a isso aqui, mostra que tem organizações criminosas e organizações criminosas, né? Ele manteve penas mais altas para as organizações criminosas tradicionais, digamos assim, milícia, Comando Vermelho, PCC, e baixou a pena para a organização criminosa de ocasião, que foi a que se formou em prol do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Foi isso que ele fez. Então, tem organizações criminosas e organizações criminosas. Até no mundo das organizações criminosas, algumas pessoas são mais iguais às outras. E esse projeto, por mais que esteja na retórica dos parlamentares bolsonaristas de ser pelo povo oprimido, as pessoas presas, a dona Fátima de Tubarão, que aliás já foi para casa por questão de idade e de saúde também, o objetivo sempre foi livrar a cara ou diminuir ao mínimo possível a pena do ex-presidente da República. Tá mais do que na cara isso daí, né? Daquela tentativa de golpe. Sempre foi isso. Eu me lembro até de ironizar aqui no programa e dizer, está faltando um artigo que diga, essa lei vale especificamente para pessoas que têm um prenome, começam com J e terminam com R, porque estava voltado para isso, está formatada para isso, não é por outra razão, né? E, ao mesmo tempo, essa votação no dia seguinte, a reprovação do nome de Jorge Messias para o STF, é porque politicamente faz parte do mesmo pacote. Rejeito o Messias aí que eu abrando a pena de cá. Isso está ficando bem claro com o passar das apurações do que aconteceu na quarta-feira no Congresso. Então, tem uma troca de favores, em tese, improvável entre atores políticos, e aqui quando eu falo de atores políticos, não só aqueles no Congresso Nacional, mas aqueles no Supremo, Tribunal Federal também, em prol disso. Então, ficamos assim, vamos deixar, vamos ver como é que fica, mudar a lei, a gente legisla, enfim, nada ilegal. Até porque faz parte de uma das atribuições do Senado reprovar qualquer indicação de presidente da República. Mas o modo como foi conduzido não foi, para usar uma expressão que eles mesmos gostam de usar, não foi muito republicano. Foi aquela coisa que a gente costuma dizer que é coreografado, né? Onde cada um sabe a sua dança, o seu passo, e aí todo mundo joga junto.
aguardando pelo final que interessa a todos. É verdade, Daniel, como é que estava você tá vendo combinado tudo já isso daí, tá Pois na é, cara, né? Leilane, quando a gente pensa em todos esses acontecimentos, nada disso é ilegal. Quer dizer, você pode reprovar uma escolha do presidente para a Suprema Corte, o Senado tem esse poder, assim como o Congresso Nacional tem o poder de derrubar um veto do presidente, tem o poder ali de pensar, inclusive, em relação a penas de culpados de um determinado crime, mas me parece que toda essa movimentação não está nos levando a um bom lugar. A gente está caminhando realmente num processo de tensionamento institucional, onde existe ali uma tentativa de alargamento de poderes dos envolvidos. Isso já aconteceu em outras partes do mundo, já aconteceu no próprio Brasil ao longo da história e nunca acaba bem. Você vai testando os limites do seu poder e dessa maneira você tenta alargar esse poder. É o caso do Senado, por exemplo, dizendo eu quero escolher o ministro do Supremo. Mas você não tem esse poder. Não, mas eu quero ter este poder. E eu posso pressionar para ter este poder através do meu veto que legalmente eu tenho. Então, você vai ter que negociar comigo se você quiser indicar alguém. Ou então a questão da dosimetria, não, porque aí você pode, de alguma maneira, ter um arranjo político mais favorável dentro do processo eleitoral de 2026 e assim por diante. Quer dizer, você vai esticando a corda, você vai testando os limites da lei com o objetivo de tentar ter mais poder. Seja o poder através das eleições, seja o poder através de uma influência numa nomeação da Suprema Corte. Pura verdade, tá? E quando todo mundo faz isso, as regras elas começam a ser fragilizadas e a República começa a perder espaço. É que nem um elástico, né? Você vai esticando o elástico, vai esticando, uma hora o elástico pode se romper, né? Porque ele foi tão tensionado que num determinado momento as regras que foram estabelecidas podem não dar conta desse tensionamento quase permanente que tem acontecido. E nesse caso em particular da dosimetria, é importante sempre lembrar, o Brasil, porque se fosse uma coisa nova, né, a gente podia errar coisas novas. Isso é uma coisa muito angustiante para mim. O Brasil erra igual. Repete o erro. Aí a gente estava vendo ontem aqui ao vivo alguns senadores dizendo, não, temos que pacificar o país. Meu Deus do céu, o JK falou a mesma coisa nos anos 50. Vamos pacificar o país. Tentaram me dar um golpe de Estado, mas veja bem, vamos pacificar o país. Poucos anos depois, o JK estava cassado, né? Estava fora da vida pública brasileira. Aí você volta mais no tempo e você pega ali pessoas que foram anistiadas nos anos 20, que depois voltaram e derrubaram a República nos anos 30, deram um golpe. Aí você... Gente, é só pegar os sucessivos exemplos históricos, é sempre a mesma coisa. São golpistas que tentaram derrubar o Rodrigues Alves em 1904, na revolta da vacina, que voltaram e tentaram um novo golpe de Estado mais na frente, porque foram anistiados lá atrás. É sempre a mesma história. Vamos anistiar, porque vai pacificar. Não vai pacificar país nenhum. Você, na prática, vai oferecer uma segunda chance para aqueles que tentaram derrubar o regramento constitucional de 88. Mas e agora mudança... a gente está numa situação em que houve a punição, houve o julgamento e na tentativa de pacificar, vai haver um afrouxamento das regras, né? Eu queria trazer um dado, Leilane, Daniel. O Daniel trouxe uma memória aí excepcional. E ontem o professor Carlos Fico republicou uma planilha, uma tabela, que ele tem feito de forma recorrente. Ele que é um grande estudioso do Brasil República, em particular do período da ditadura, né, do arbítrio civil-militar. E ele listou 15 momentos de golpes tentados, golpes consumados ou pronunciamentos militares ameaçando, né, a institucionalidade, a democracia brasileira, desde a virada do século. Em 6 deles, e ontem foi o 7º, né, houve o fracasso do empreendimento golpista e a anistia, que, de fato, resultou em novos processos. E marcado, ele dizia, sem surpresa, até eu troquei uma mensagem com ele ontem, ele falou, sem surpresa, porque quando há fracasso num golpe tentado, a anistia, o que pavimenta caminho para novos empreendimentos golpistas. E essa legislação que será promulgada
tem exatamente esse papel. O nível de afrouxamento da punição de um arcabouço de proteção ao Estado Democrático de Direito instituído em 2021. Tem meia década essa legislação. Aliás, aprovada por um mesmo Congresso de perfil absolutamente assemelhado e promulgada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. E agora... É quase uma ironia, né, Flavinha? Exatamente. O mesmo Congresso patrocina a demolição desse arcabouço legal para proteger aquele presidente que o promulgou e permitir que novas iniciativas golpistas elas sejam postas em prática daqui a pouco. Quando você reduz em até 2/3 o crime de golpe tentado, a abolição do Estado Democrático por multidão, você está incentivando a reunião de outros grupos, a montagem de novos equipamentos para agirem contra os poderes se houver uma insatisfação. E isso, a gente está falando hoje de um movimento que está muito centrado à extrema-direita, mas isso à direita e à esquerda. A legislação facilitou, afrouxou a nossa defesa da democracia, que é uma cláusula pétrea, fundante da Constituição brasileira. Então, em que pese o fato de a gente apontar como uma derrota do Lula, mas é uma derrota do Supremo Tribunal Federal que julgou e condenou. É verdade. Uma derrota de muitas Procuradoria-Geral da pessoas. República que analisou e denunciou. É uma derrota da Polícia Federal que investigou e indiciou esses indivíduos para beneficiar o quê? Hoje são 111 ainda presos em regime fechado, 50 e pouco, 55, me parece, em regime, em prisão domiciliar, benefício inclusive estendido ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais ou menos 40 que ainda estão presos sem que o processo tenha sido finalizado, sem transitar em julgado. Então a gente está falando de uma movimentação política estrondosa num país que tem inúmeras necessidades em benefício de pouco mais de uma centena de criminosos condenados e que pode pôr em risco a nossa democracia logo ali na esquina. Então é isso daí, galera. Para você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. A Esquerda é Progresso. Galera, a dosimetria foi aprovada, né? Mas, cara, Lula não deve assinar, né? Não deve promulgar aí esse projeto de lei para que ele ande para frente. Ele ainda vai ter muitas resistências. A gente sabe qual é o real interesse da direita em aprovar esse projeto aí de lei da dosimetria, né? Que é uma vergonha. A verdade é essa. É como a comentarista da Globo falou aí agora. Não é uma derrota só para o Lula, é uma derrota para todo mundo que esteve envolvido no trabalho para prender o pessoal da trama golpista. É um trabalho que, tipo assim, foi jogado no mato, né? Praticamente foi um trabalho que não serviu para nada, digamos assim, porque os que ali teve tinham que pagar, né, em tese, pelo que fez. Só que não vai acontecer deles pagarem o devido tempo, porque vai cair pela metade ou até menos da metade. Então é algo assim que abre um grande precedente e é mais uma vergonha para o Brasil, né? Mostra como que os políticos daqui do Brasil agem em interesse próprio. Então é isso daí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!